Muito bem, vamos dar a partida na continuidade, na verdade, né, ao nosso estudo de Efésios, capítulo 4. Nós lemos da última vez que no versículo 22, ele disse assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Eu chamei a atenção para o fato de essa tradução não estar muito boa nesse versículo. A tradução de Darby diz assim, nessa mesma, nesse mesmo versículo, tendo-vos despojado do velho homem, então ele toma já como uma coisa resolvida, já que o velho homem ficou lá na cruz. Quando Cristo morreu, o nosso velho homem morreu com ele. É um assunto encerrado. E um versículo que confirma isso é Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes ou despojastes do velho homem com seus feitos. Então, aqui em Colossenses está correto. É uma coisa passada. Esse velho homem do qual nós já nos despimos ou nos despojamos. Temos agora um novo homem, somos agora nova criação em Cristo. Temos agora em nós, né, uma nova vida, uma vida que vem de Deus. A vida nova que nós temos é uma vida vinda de Deus, vinda dos céus. Não é uma vida natural mais. Então, as exortações aqui serão agora para como esse novo homem, essa nova criação, deve se comportar. Quais são as suas maneiras de se comportar. Por isso que ele fala, né, que quanto ao trato passado, vos despojastes do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, no versículo 22 e no 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou seja, uma nova maneira de pensar agora que nós estamos do outro lado, já passamos para o outro lado. E aí no versículo 24, ele vai falar, ele vai nos exortar, e vos revistais do novo homem. Então nós tiramos uma roupa, já jogamos fora aquela roupa velha e vestimos agora somos exortados a vestir o novo homem, esse que nós efetivamente somos em Cristo Jesus agora, essa nova criação, depois que fomos salvos por Cristo. Que segundo, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esse novo homem, ele é do céu. Ele é do céu. Ele foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala alguma coisa nesse sentido, no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O correto aí seria nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, toda a humanidade toda gasta milhões para remoçar, né, para se renovar, para fazer plástica, para comprar cremes contra rugas e tudo mais. O cristão tem essa vantagem. Ele já é novo a partir do dia em que ele creu em Jesus. Ele já é um novo homem ou uma nova mulher, ele já é uma nova criação. E ele é criado em santidade. Santidade é piedade para com Deus, porque ela coloca Deus, ela dá a Deus o seu lugar. Que aqui o versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade nos fala de separação, mas também nos fala de
vivemos para Deus, colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar. E agora vem algumas coisas práticas, né? No versículo 25 de Efésios 4, ele vai dizer: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É evidente que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade com todas as pessoas. Mas esse versículo, ele parece estar concentrando-se mais no relacionamento entre os irmãos, entre os salvos. Porque ele termina dizendo porque somos membros uns dos outros. Nós não somos membros dos incrédulos. E falar a verdade, cada um com o seu próximo. Esse próximo aqui é mais definido como sendo os irmãos, os que estão salvos por Cristo. Mas é evidente que nós devemos falar a verdade com todo mundo. E deixar mentira, né, é uma coisa que, às vezes, para quem está acostumado a mentir, é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Tem gente que não sabe falar a verdade. Tem gente que, sem qualquer necessidade, fala mentira, conta mentira, né? Então, todo tipo de desonestidade, todo tipo de enfeitar a verdade, né? Exagerar a verdade, todo tipo de engano, não cumprir promessas. Você promete que vai fazer alguma coisa, promete a alguém e não cumpre. Trair a confiança das pessoas também. Elogiar, elogiar, elogiar é mentira, né? Em alguns casos, é mentira, né? Você chega para o cara, para a pessoa, fala assim, nossa, como você está linda. E lá no fundo você fala assim, meu Deus, que coisa horrível. Então, esse tipo de mentira, nós estamos acostumados, e aqui é para deixarmos a mentira. Deixarmos a mentira. A mentira que nós contamos para o imposto de renda, é, sonegar impostos é mentira. É dizer que nós não ganhamos, e quando nós ganhamos. Então, tudo isso tem que mudar agora no comportamento do cristão. O cristão tem que falar a verdade, o cristão tem que viver em honestidade. Eu sei que muitos vão falar assim, mas é difícil nesse mundo, né? É, é difícil, ninguém prometeu que ia ser fácil, né? O Senhor falou para os discípulos, no mundo tereis tribulações, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ninguém gosta de ser mentido, né? Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. E quando nós mentimos, nós enganamos. Essa semana, pela terceira ou quarta vez, acho, terceira vez, né, a terceira desse golpe. Tentaram me passar um golpe outra vez. O Banco do Brasil ligou, o número do Banco do Brasil, musiquinha do Banco do Brasil. Seu Mário, tiraram o dinheiro da sua conta, aquela conversa, né? E eu fui levando, fui levando. Ai, que coisa, tiraram, alguém invadiu sua conta. Eu vou passar para a área técnica. O senhor vai conversar com um técnico nosso, ele vai explicar direitinho para o senhor. Oh, muito obrigado. Anota aí o protocolo. Imagina que eu vou anotar protocolo que nem existe, né? Protocolo inventar. Quer dizer, uma pessoa está mentindo na cara dura para me roubar, né? Aí passou pro rapaz da área técnica. E blá, 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 o senhor deve estar com o computador contaminado, o seu celular deve estar com vírus, o senhor usa qual antivírus, e não sei o quê, o senhor entra em qualquer site sem tomar cuidado, mas deu uma aula para mim de como não correr riscos. E depois ele falou, olha, nós vamos fazer uma inspeção, então, aí no seu smartphone, nós vamos fazer uma inspeção na sua conta do Banco do Brasil, para ver se não tem alguém passeando por ela e desviando o dinheiro dela. Então o senhor vai entrar no Play Store e lá tem um programinha, um aplicativo da Play Store, que o senhor vai baixar. Anota aí o nome do aplicativo. Ah, tá bom, pode falar. Tá legal. Ok, ok, ok. Então o senhor vai baixar esse aplicativo. Eu falei assim, ó, amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Já me passaram esse golpe umas duas outras vezes. Na primeira vez eu caí
ter um trabalhão para trocar a senha, não conseguiram tirar dinheiro da minha conta. Mas eu já conheço todos esses passos que vocês estão me dando, eu já conheço. E eu só levei até aqui, deixei vocês ficarem falando, porque eu sei que enquanto vocês estiverem ocupados comigo, vocês não estão passando golpe em mais ninguém. Então, eu vou dar um conselho para você. Arrependa-se desse tipo de vida que você leva, creia em Jesus, porque um dia você vai ter que se encontrar com Deus e você vai ter que dar contas do que está fazendo. Você está enganando as pessoas, está roubando as pessoas. Então, volta para sua cela agora. Aí ele falou assim: não, eu não estou na minha cela, eu já estou na rua. Eu já estou na rua. E aqui a gente trabalha aqui, a gente tem até como é que chama? Essas empresas de atendimento telefônico, é o nome isso, nem lembro agora o nome. Nós temos uma equipe toda aqui, né, de telemarketing, fazendo esse trabalho direto. E aqui todo mundo leva a vida de playboy. Olha a cara dura do sujeito, meu. Aí eu desliguei, não aguentei mais. Mas pelo menos falei do evangelho para ele, falei para ele crer em Jesus, para ele se converter a Cristo, porque quem sabe, né? Quem sabe, a gente não pode perder uma oportunidade. Porque a vida, o cara ganha a vida mentindo. E não é só ele, muita gente ganha a vida mentindo, contando história. Muita gente, pessoas que trabalham com vendas, às vezes tem que se policiar, porque pode cair no exagero, dizendo que o produto faz uma coisa que não faz, que o produto tem uma qualidade que não tem. Então precisa, o cristão, ele não pode trabalhar da mesma maneira que o incrédulo. Eu trabalhei num banco, quando eu era bem jovem, e na época eu trabalhava numa área muito difícil, porque tinha que fazer levantamento de imóveis, negociar imóveis para o banco abrir agências, imóveis milionários, sempre vinha proposta de propina, para eu dar preferência para um ou para o outro. E, e eles mandavam mentir, na cara dura. Eu falo, não, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu posso até omitir informações que são de caráter interno, né, do banco, mas eu não vou enrolar, não vou enrolar. E até eu indiquei uma vaga que tinha para um, um rapaz que foi quem pregou o evangelho para mim. Ele pregou o evangelho para mim, então eu falei, ó, Fernando, vai lá no banco, levei o currículo dele, e ele foi lá e foi entrevistado, e na entrevista depois ele me contou, ele falou assim, o gerente falou assim para mim, falou, ó, aqui é o problema que você vai ter que mentir. Aí ele falou pro gerente, mas o Mário trabalha aqui, que eu saiba, ele não usa de mentiras, né? Realmente, ele não usa de mentiras. E o Fernando foi contratado. Eu acredito que até o gerente deve ter ficado com vergonha de ter feito esse tipo de proposta para ele, né? Porque é totalmente indecente a proposta. Então, o cristão não deve mentir. Está bem claro aqui, né? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando ele continua aqui no versículo 26, Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Então, aqui ele fala de uma coisa que às vezes pode até assustar um pouco, né? Nós iramos. Deus se ira, né? Tem a ira santa de Deus. Nós ficamos indignados com algum tipo de questão, com uma pessoa que maltrata uma criança, por exemplo, nós nos indignamos, nós nos iramos. E não pequeis. Esse é o ponto importante. Se vem o sentimento de ira, é muito importante que ele não seja transformado em pecado. Quer dizer, posso ficar irado, mas eu não posso sair no tapa. Isso não. Então tem que andar, o cristão tem que andar sobre ovos, né? Andar sobre ovos. E não pequeis, não fale alguma coisa que possa ofender alguém, ou alguma coisa que seja ofensiva, alguma coisa que seja muito, muito violenta, e nem partir para a briga também, não. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer essa frase? Eu entendo que é você resolver a sua ira, o seu pecado,
a sua transgressão antes que acabe o dia. Antes que o sol se ponha, você confessa a Deus que você pisou na bola, que você falhou, que você escorregou numa palavra, ofendeu alguém. Então não se ponha o sol sobre a sua ira. Confessa a Deus e a vítima da sua ira, né? Se você ofendeu alguém, vai lá e fala, olha, me desculpe, eu estava meio com problema, eu estava com os nervos à flor da pele, alguma coisa assim, e confessa, e pede desculpas, e pede desculpas. O grande problema quando nós pecamos, o grande problema quando nós pecamos, é que depois nós vamos perder tempo, porque nós não ficamos bem. Não ficamos bem, às vezes um dia inteiro, ou dois, ou três, às vezes uma semana inteira, a gente fica remoendo aquilo e não ficamos bem. Esse tempo todo é tempo perdido para Deus, porque é tempo que nós não estamos adorando, nós não estamos louvando, nós não estamos orando, nós não estamos pregando, é tempo perdido para Deus. Nós estamos gastando a nossa vida um tempo que poderia ser dedicado a Deus. Nós estamos gastando com a reparação da nossa ira, do nosso pecado, com a nossa confissão e tudo mais. Então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vai lá e resolve, como naquela passagem do Evangelho, né? Se algum irmão pecar contra ti, vai, repreende-o, né? Entre você e ele só, e se ele aceitar, tudo bem, ficou maravilhoso, resolveu o problema. A melhor coisa mais gostosa que tem é quando o problema é resolvido. Você não precisa ficar remoendo aquilo, perder sono, nada disso. Então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Porque quando nós estamos mal na nossa comunhão com o Pai, nós deixamos uma frestinha da porta aberta e o diabo põe o pé na porta, que nem aqueles vendedores chatos que não querem perder a venda e põe o pé na porta, você não consegue fechar a porta. Então ele usa, você deixou aberta, para causar problemas para você. Então não deis lugar ao diabo. Não deixe que o diabo vença, tenha vitória nessa questão que você está passando. Então é muito importante isso. E aí no versículo 28, pode até assustar, né? Ele falar assim, aquele que furtava, não furte mais. Ah, mas peraí, como assim um cristão furtar? Imagina que existe cristão que rouba. Existe de tudo. Porque o cristão é carne também. Se não fosse, não precisaria ficar falando tudo isso aqui. Para que ele iria ficar gastando tinta para escrever essa carta? Se um cristão já, depois que se convertesse, já ficasse zero bala, né? Não tinha mais problema nenhum, não tinha mais nada de errado com ele. Aquele que furtava, não furte mais. Na lei, na lei, a ordem acabava aí. Na lei ele falava apenas isso. Aquele que furtava, não furte mais. Lá em Êxodo, capítulo 20, diz assim: não furtarás. Não furtarás. Era o mandamento da lei, não é? Mas o cristão não está na lei. O cristão está além da lei. Está muito mais. É lei 2.0. O cristão vai muito além da lei. Até como o Senhor explica nos evangelhos, né? Em Mateus capítulo 5, ele fala: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele fazia emendas na lei, mas dando emendas que eram muito superiores, muito mais elevadas do que aquelas que a lei mandava. Então a lei fala: não furtarás. E aqui o que diz? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ah, lógico, né? Trabalhe para ganhar bastante dinheiro, para ficar rico, para poder comprar carro novo, para poder viajar bastante e tal. Não, peraí, calma, não se apresse. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui, ó, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para repartir com quem tem necessidade. E que delícia que é, né? Quando você pode
repartir, ajudar, reconhecer o trabalho de alguém, né? Hoje até tem um supermercado aqui em Limeira, toda vez que eu vou fazer, por isso que eu estou ganhando quilo, né? Cada vez que eu vou lá, eu como. Ele tem uma banca lá, uma bancada, que é só de salgadinhos fritos na hora, né? Coxinha, pequenininho, aqueles que tem em festa, assim, aqueles bolinhos, croquete, quibe, tudo pequenininho. Aí eu pego um saquinho de plástico e ponho lá um punhado deles dentro. Depois, até no caixa, eu aviso a moça, falo assim, ó, não vai empacotar esse aqui, deixa por último, que esse aqui é para eu pôr combustível para voltar para casa, porque eu vou comendo no carro, né? Hoje eu saí de lá comendo alguns, eu tinha comido alguns, daí eu parei no semáforo e tinha 3 garis, assim, na beira da calçada, acho que descansando, né? Eu olhei e falei assim, puxa vida, né? Era quase a hora do almoço. Abri o vidro e falei assim, ó, tô isso aqui para vocês. Gente, o sorriso era uma mulher, 2 mulheres e um homem. O sorriso que a mulher abriu me emocionou. Porque como é que ela esperaria que alguém parasse e desse um saquinho de salgadinho? Ainda estava quente ainda o salgadinho, estava quente. Então, o que puder fazer para alguém, ou repartir, ou às vezes apenas elogiar, né? Eu me lembro uma vez, eu caminhando pela rua, um viaduto aqui de Limeira, né? Eu trabalhava do outro lado da cidade, e às vezes eu voltava a pé para fazer caminhada. Eu caminhando, um homem agachado, pintando de branco o meio-fio. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim: puxa vida, já pensou se não tivesse você pintando esse meio-fio? Que feio, olha lá o lado de lá da rua, que feio que está ainda, tudo cinza. E esse lado aqui, tudo branquinho, tudo bonito. O homem deu um sorriso que aquele dia ele ia chegar na casa dele e ele ia contar para a família que alguém elogiou o trabalho dele, porque essas pessoas que trabalham na rua, né, coletor de lixo, garis, pintor de meio-fio, eles são os invisíveis. Eles são os moradores de rua também, são pessoas invisíveis. Então, às vezes, eu posso não dar uma coisa material para a pessoa, mas um elogio, um ânimo, né? Alguma palavra boa pode ajudar muito uma pessoa, pode ajudar muito. Eu me lembro aí na Bahia, eu fiz uma palestra na Bahia, lá no norte, como é que chama? Onde tem fábrica de celulose, uma cidade que é conhecida porque tem uma grande fábrica de celulose, né? Então, eu fui fazer palestra lá, eu sempre procurava abrir uma palestra com alguma fala interessante para captivar a atenção dos que estavam na palestra, né? Então, eu abri a palestra, e, gente, tinha 500 pessoas, 500 operários de uma indústria de celulose. Falei, gente, muito obrigado, viu? Vocês, olha, sensacional o trabalho de vocês, porque graças a vocês eu posso assistir filmes, e filmes com paisagens lindíssimas e com toda aquela neve, e é graças ao trabalho de vocês. Os caras ficavam, um olhava para a cara do outro, assim, esse palestrante acho que é doido, né? Não, eu estou falando para vocês que é sério, porque aqui vocês fabricam neve. Aí eu olhava para o outro, meu, esse homem aí bebeu, né? O que ele fumou para vir aqui fazer a palestra? Vocês fabricam neve, vocês não sabiam que a neve usada em estúdios em Hollywood, quando a filmagem é feita num estúdio, toda aquela neve, aquela rua cheia de neve, aquelas árvores com neve, aquilo é celulose. Eles pegam celulose e borrifam celulose nos carros, nas árvores, nas paredes, para parecer que teve uma nevasca. Teve um filme até que o artista vem da rua com uma nevasca na rua, né? Com um monte de neve assim no paletó em cima dele. Ele entra na casa e aí ele fica meia hora conversando com a moça e a neve não derrete. Não era neve, é celulose, é flocos de celulose, né? Inclusive eles molham as árvores, depois borrifam com ventilador, o celulose gruda no tronco da árvore, parece que deu uma ventania. Mas eu falei isso, eu fiquei imaginando que naquela noite 500 pessoas iam chegar em casa e falar assim para os filhos: vocês sabiam que eu trabalho na fabricação de neve? Você sabia? Vamos ver um filme aí que tem neve, vamos ver se a gente enxerga a celulose no filme. Então, certas coisas dá um ar de ânimo nas pessoas, dá um empurrão nas pessoas.
Por isso que aqui é importante entender isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E todo mundo tem necessidade de alguma coisa. Às vezes é só uma palavra amiga. A pessoa está precisando só de uma palavra. Eu me lembro uma vez visitando, eu trabalhava em São Paulo, na rua Augusta, esquina com a Luiz Coelho. Era no metrô, na companhia do metrô, escritório do metrô. E tinha uma vez por semana, eu aproveitava, ao invés de usar a hora de almoço para almoçar, eu comia lá um bolinho qualquer e saía correndo e descia até a Santa Casa. Tem uma Santa Casa de Misericórdia que fica descendo a Consolação, chega na Santa Casa, no bairro de Santa Cecília. Então eu ia até a Santa Casa, entrava lá meio correndo assim, e ia de quarto em quarto, dando folheto para as pessoas nas camas, pessoas doentes, né? Mas eu tinha que fazer isso muito rápido, porque senão não dava tempo. Eu tinha que voltar depois para o trabalho, né? Tinha horário, tinha uma hora de almoço, né? Então, um dia eu entrei num quarto assim, tinha um menino, um jovenzinho, deitado numa cama sozinho, mas todo o corpo, ele tinha aquela doença acho que é doença de ossos de vidro, né? Então o corpo dele era todo machucado, todo quebrado, todo enfaixado. É uma coisa difícil até de você olhar. Eu entrei, dei um folheto para ele, falei assim, isso aqui é uma mensagem do Evangelho para você. Eu virei as costas, com a pressa que eu estava, e ele falou assim, o senhor não vai nem conversar comigo? Ai, gente, eu quase chorei. Aquele menino lá devia ficar o dia inteiro olhando para o teto, sem ninguém para conversar com ele. Aí naquele dia eu perdi hora, né? Daquele dia eu voltei, fiquei conversando com ele, expliquei o evangelho para ele com calma, tal, porque muita gente precisa de uma palavra amiga, precisa de uma palavra amiga. Eu espero que esse menino já esteja no céu, descansando de todas aquelas feridas, de toda aquela doença dele. Mas então aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E agora vem outra coisa importante aqui, o versículo 29. Não saia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É um palavrão, não é? Não é uma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Isso é outra coisa, a gente tem que vigiar, né? Porque nós que viemos do mundo, nós que viemos da incredulidade, estávamos acostumados a falar palavrão, assim, a palavrão em cima de palavrão, né? Nós tivemos um presidente aí, recentemente, que o costume dele era tudo falar palavrão, então, e todo mundo achava normal isso, mas para o cristão não é. Para o cristão não deve ser normal. Aqui fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não para que seja engraçada, mas que dê graça. Eu sou uma pessoa difícil nesse sentido, porque como eu sou muito brincalhão, e também trabalhei mais de 20 anos de palestrante, o palestrante não pode simplesmente falar do assunto sério do começo ao fim. Ele tem que também falar coisas engraçadas para as pessoas rirem e tal. Mas eu, graças a Deus, eu peguei uma fase em que as próprias empresas agora, por causa do politicamente correto, não contratam palestrantes que falam palavrão. Inclusive, algumas me chamavam, fazer uma reunião antes, falavam assim, olha, aqui a gente não permite que se faça piadas sobre sexo, nem piadas de etnias, né, de diferentes etnias, nem de nacionalidades, nem de defeitos físicos. Não permitimos nada disso aqui. Então, por favor, você vai prometer que não vai. Eu falo, não, tudo bem, as minhas palestras até uma criança pode assistir, porque não tem nenhuma baixaria, né? Tem momentos engraçados que eu conto as minhas histórias. Eu sempre tenho uma história na banca, né? Na manga para contar. E aí as pessoas riem, de qualquer maneira, associando a história com aquela parte do assunto da palestra. Então, mas mesmo assim eu tinha que me policiar.
tinha que me policiar. Teve um palestrante uma vez, eu viajei com ele falou para mim, Mário, eu fui preso. Eu falei, você foi preso? É, cara, fui preso. Eu estava fiz uma palestra numa universidade, quando eu terminei a palestra, e ele nas palestras só contava piada de gay, né, de homossexual, de sexo, essas coisas. Quando eu terminei a palestra, veio um policial civil, me pegou pelo braço, falou: o senhor vai me acompanhar até a delegacia, que o delegado quer falar com o senhor. Ele falou que saiu, assim, ó, um evento enorme, cheio de universitários, e ele saiu segurado pelo braço por um policial e entrou no carro de polícia. Então, é um vexame total, né? Levaram ele para a delegacia, chegou na delegacia, o delegado falou assim: saia todo mundo da sala que eu quero conversar sozinho, em particular, com o palestrante. Aí fecharam a porta, ficou só o delegado e o palestrante. O delegado falou assim: o que você tem contra nós? Ele falou: não estou entendendo, doutor, não entendi. Não, me falaram que você só ficou contando piada de gay, de homossexual. Eu quero saber o que você tem contra nós. Ele falou que a hora que o delegado falou isso, ele queria morrer, ele queria se enfiar embaixo do tapete, porque ele não sabia o que fazer, não sabia o que falar. O delegado falou: olha, se você prometer que nunca mais vai contar piada de gay nas suas palestras, eu deixo você embora, senão eu vou te prender. Não, pode. Eu prometo, eu prometo. Realmente ele não conta mais. A partir daquele dia, o susto foi tamanho que ele decidiu mudar o repertório dele. Então, nessa profissão de palestrante, você pode, às vezes, escorregar para esse lado, para fazer sucesso, né? Você falar coisas que não são adequadas. Hoje, inclusive, eu tomei um pito, hoje ou ontem, acho que foi. Eu publiquei um texto, aqueles comentários pequenos que a pessoa faz uma pergunta, eu publico uma respostinha rápida e depois eu transformo, às vezes, em imagem, né? Faço um print daquela resposta, porque aquela rede social que é para quem não sabe escrever, como é que chama? Uh, Instagram. Instagram é a rede social para quem não sabe escrever, né? Começou só com foto. O Instagram no começo era só foto com filtro. Então eu faço um print do texto para a pessoa poder ler o que eu respondi. E publico no Facebook, publico no Twitter. Mas eu pus nesse texto, eu falei que tinha alguns cristãos que acreditavam em tudo que os falsos profetas falam no YouTube e tal. E eu falei que eram os evangegues. Eu usei o termo evangegues. Aí uma irmã mandou uma mensagem para mim, falou: Mário, não fica bem você usar um termo desse. É ofensivo, né? Mesmo que sejam pessoas que não estão entendendo e estão seguindo um falso profeta e tal. Eu concordei, falei: realmente, muito obrigado. E essa, esse estar concorde, estar pronto para levar tapa e levar corretivos, é importante, porque a gente não acerta todas. Aí eu peguei, fui lá, apaguei das redes sociais a frase, troquei a frase, falei: cristão sem noção, eu pus, ao invés de evangelho, né? E não, ficou pouquinho melhor, eu acho, né? Um pouquinho melhor. Mas tinha que dar um pouco de puxão de orelha também naqueles que acreditam nas coisas, nos absurdos que os falsos profetas aí falam na internet. Mas então é importante também você escutar, medir o pulso, né? Como é que as pessoas estão me sentindo? Ah, não, mas eu sou assim, eu sou bocudo, eu falo, não, tá errado. Não é? Você era assim, você foi assim. Agora você é outra pessoa. Você é nova criação em Cristo Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E aqui entra um assunto também. Essa semana eu recebi uns dois. Por alguma razão, o pessoal acha tem uma expressão até que fala de pessoa que come muito, come tudo, né? Que é boca de lixo, né? Boca de cesto de lixo. Quer dizer, tudo que o cara vê que dá para comer, ele come. Ele não quer saber se é saudável ou não. Às vezes tem algumas pessoas que me acham um cara de cesto de lixo, porque ficam me mandando vídeo de falsos mestres, falsos profetas, de profetada, de absurdos de igrejas pentecostais,
e ficam me mandando. E eu respondo, falo assim, faça um favor para mim, jogue lixo no lixo. Não manda para mim. Não mande para mim. E a pessoa não entende que esses absurdos que aparecem por aí, quando você espalha isso, você está ajudando o autor do absurdo, porque vai ter gente que gosta disso. Vai ver que tem um lá que está adorando, que ele queria achar uma igreja onde tenha um profeta que fala aquelas coisas. Pronto, você ajudou, fez propaganda do cara. Então, evitar mandar lixo, principalmente para mim, esse lixo que hoje circula aí na internet. Então, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E agora tem um outro aqui que fala no versículo 30, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É o Espírito, ele é santo e ele é de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos. E esse versículo é uma prova de que o Espírito Santo não é uma energia, como dizem aí, Testemunho de Jeová e outros, né? Não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele se entristece quando pecamos, porque ele mora em nós agora, ele mora no nosso corpo. É como você morar numa casa que tem alguém que gosta de funk. Eu não tenho nada contra funk, só detesto. Mas tem alguém que gosta de funk. Aliás, hoje eu liguei para uma empresa para pedir uma orientação lá do programa que não estava funcionando e me colocaram na espera e era um rap na espera. Um rap, mas daquele pior que tem. O cara que fica só falando em inglês assim. E, meu, eu prefiro que toque a musiquinha do caminhão de gás do que ficar esse rap tocando isso aí, né? Mas se você mora numa casa que tem uma pessoa com mau gosto, que fica tocando uma música o dia inteiro com mau gosto, você se entristece. E o Espírito Santo mora em nós. E se nós vivemos fazendo besteira, fazendo coisa errada, falando porcaria, falando palavrão, ele se entristece. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é Espírito, ele é Santo e ele é de Deus. E na continuação, ele fala uma coisa importante também, que muitos cristãos não entendem. No qual estáis batizados. Epa, não está escrito isso aqui, não está mesmo. No qual estáis selados para o dia da redenção. Porque se você ainda não entendeu que o batismo com o Espírito Santo só aconteceu uma vez na formação da igreja, em Atos 2, você não vai entender o que é o selo do Espírito, que fala no primeiro capítulo de Efésios, você volta lá para Efésios capítulo 1, né? Depois que cresces, fosses selados com o Espírito Santo da promessa, para o dia da redenção, que é o penhor, é a garantia que nós temos de que nós vamos ser levados para o céu. Nós temos uma garantia. Essa garantia é o selo do Espírito, da mesma maneira como uma carta, né? Quando você põe um selo na carta, aquele selo garante que a carta vai chegar no seu destino. É assim que funciona o correio, né? Você compra o selo, sela a carta e põe na caixa lá, ela vai chegar no destino. Da mesma forma, o Espírito Santo sela os que se converteram a Cristo para que eles não errem o destino, para que eles cheguem efetivamente no céu quando saírem aqui da terra. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele fica alegre, ele fica triste, no qual estáis selados para o dia da redenção, o dia em que nós seremos libertos desse corpo de carne para recebermos o nosso corpo glorioso, a semelhança do Senhor, um corpo transformado ou ressuscitado. E ele continua no versículo 31 com mais algumas orientações. Vocês estão aí ainda? Não? Eu desando a falar e às vezes nem verifico se as carinhas já não sumiram aí da tela, né? Nós estamos com 52 pessoas. É 52 ou é 32? É pequenininho aqui, ó.
a letrinha. Acho que é 52 pessoas participando aqui dessa live. 51 agora. Alguém saiu. 52 agora. Subiu, entrou mais um aqui. 52 pessoas participando aqui, então eu às vezes esqueço de olhar para ver se não ficou vazia a tela, se não foi todo mundo embora dormir, né? Então, voltando lá no nosso capítulo, o versículo 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Não precisa explicar o que é amargura, o que é ira, o que é cólera, o que é gritaria, o que é blasfêmia, e malícia, né? Precisa tomar cuidado em vigiar o nosso linguajar, sempre. Eu, particularmente, de vez em quando aparece um irmão e vem me contar alguma piada de Deus. Eu mando parar, sabe? Eu sou chato nesse sentido. Porque as coisas da Bíblia não são coisas para piada, não são coisas para. Tem até humoristas hoje, humoristas evangélicos, né? Que cobram uma nota aí para fazer para fazer palestras de piadas nas empresas, para fazer a turma rir nas empresas, não nas igrejas. Na realidade, isso aí veio copiado dos Estados Unidos, na década de 70, principalmente, 70, 80, tinha muitos clubes cristãos nos Estados Unidos. Quer dizer, você é um cristão, você não pode ir numa danceteria, você não pode ir numa boate, então as pessoas abriam boates cristãs, danceterias cristãs e teatros de stand-up comedy, comédia stand-up, daquela que fica o cara com um banquinho no palco contando piada, mas daí só piada da Bíblia, só piada de. Como se isso fosse melhor do que contar uma piada suja. Não é, pior. É pior. Quando mexe com as coisas da palavra de Deus, é pior. Então, abriam esses lugares para que o cristão fosse dançar, tomar Guaraná não, Coca-Cola, e era um ambiente cristão, né? Mas, na verdade, era apenas fazer uma cópia do mundo, né, para satisfazer a carne. Então, muito cuidado com essas coisas, né? Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tirados dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O cristão não perdoa para ser perdoado. Não é uma relação de causa e efeito. Eu preciso perdoar o fulano lá, porque assim Deus me perdoa, eu vou para o céu. Não, não é assim que funciona. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus já vos perdoou em Cristo. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fazemos alguma boa obra porque Ele fez a maior de todas as boas obras, que foi morrer na cruz por nós. Então perceba que o cristão, ele não faz nada para alcançar um privilégio ou para fazer barganha com Deus, né? Tipo, eu vou dar 1.000, Deus vai me dar 1.000.000. Nessas igrejas pentecostais tem muito disso, né? Faça uma oferta generosa que Deus vai abençoar, vai dar um carro do ano e blá, blá, blá. Não é assim. Nós fazemos espontaneamente o bem, perdoamos, fazemos caridade e tudo, porque Deus foi extremamente caridoso conosco. Existe uma frase no Espiritismo, que é muito repetida, né? Fora da caridade não há salvação. Só que eu uso essa frase para dizer que o espírita tem que fazer caridade, senão ele não vai ser salvo. Mas a frase está certa, a interpretação da frase está errada. Porque realmente fora da caridade não há salvação. Mas que caridade? A maior caridade de todas. O Pai entregou seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Essa é a caridade. Esse é o amor de Deus, a caridade de Deus, que é o único que poderia dar o seu Filho para morrer no lugar do pecador perdido, para salvar o pecador. Isso é então, fora da caridade não há salvação mesmo. Se tiver algum espírita me escutando aqui,
aprenda isso, que o problema não é que interpretaram errado essa caridade. A caridade nossa não tem valor. É a caridade de Deus que salva. A caridade do Pai é que salva. Entregou seu Filho para nos salvar, para morrer no nosso lugar. Então, como também Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar. Porque nós temos o exemplo mais elevado de perdão, que é o perdão que Deus deu. Essa semana, um irmão escreveu dizendo que a esposa dele confessou que anos atrás ela tinha traído ele. E ele estava desesperado, muito triste, muito chateado, perguntando se ele devia agora pedir divórcio. Eu falei: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar, porque todos nós somos sujeitos a pecar, a cair, a cometer erros. Então, perdoe, exerça o perdão agora, porque essa é a linha, né? É claro que se ela não está arrependida ou se ela não, alguma coisa, aí é outra conversa. Mas a primeira iniciativa do crente em Cristo é perdoar, porque fomos perdoados, como também Deus nos perdoou em Cristo. E ele nos perdoa. Ele nos perdoou, aliás, melhor dizendo, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Por que eu iria omitir, né? Por que eu iria deixar de usar essa ferramenta tão valiosa que é o perdão? Porque eu iria revidar, né? Causar revanche contra a pessoa. Ah, ela fez isso para mim, agora eu também vou fazer uma aí, vou aprontar. O que é isso? Depois abriu a fresta na porta, Satanás pôs o pé. Você vai acabar entrando na dele. Então, como também perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês querem ouvir alguma piada? Não, melhor não, né? Deixa eu olhar aqui na. A conexão está péssima. Ai, que pena, viu? Boa noite, boa noite, boa noite. O Josué levantou a mão. Vamos lá, Josué. Você quer falar ou quer escrever? Não, não, só na hora que você perguntou se a gente estava aqui, eu levantei a mão, mano. Ah, tá bom então. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Mário, irmão Sérgio também levantou a mão aí. Sérgio Correia. Isso, irmão Mário, é uma pergunta que não, eu acredito que não está nesse contexto aí, mas é uma dúvida de Mateus 7, do verso 21, a segunda parte. Eu já vi uns vídeos do irmão sobre o reino dos céus, né, que é a esfera aqui na terra, né? E aí o reino do Pai e o reino do Filho. A minha esposa hoje estava me perguntando sobre a segunda parte, que diz assim que, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, né? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E eu tinha falado para ela sobre que o reino dos céus é a esfera aqui na terra. E aí ela me questionou essa parte sobre se se os que já estão todos, quem creu e não creu está nesse reino aqui na terra dos céus, porque essa outra passagem, a segunda parte, né, que só os que faz a vontade do Pai. Aí eu não consegui explicar muito bem sobre Uhum. essa parte. Bom, é bom entender o seguinte: primeiro, que reino dos céus não é o céu, é o reino que tem a sua origem nos céus e veio para a terra na esfera de todos os que professam sujeição a esse Rei Jesus. Então, o reino dos céus
não é o céu, né? Mas é a esfera dos que professam sujeição ao Rei Jesus. É a mesma coisa quando você visita um país estrangeiro. Você não é cidadão daquele país estrangeiro, mas você tem que obedecer às leis daquele país, porque as leis do reino prevalecem ali. Você não pode ir contra as leis daquele reino que você está visitando. Então, primeiro entender que o reino dos céus não é o céu. Nos outros evangelhos ele vai chamar de reino de Deus, é um outro caráter. Eu não teria capacidade de explicar a diferença. Tem outros irmãos que conseguem, mas eu não consigo. Então, o reino ele está em mistério aqui na Terra. Ele está em oculto. Ele está Ninguém vê o reino, mas entenda que o reino ele tem trigo e joio. Lembre-se da parábola de Mateus 13 do semeador, né? Que veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. E ele começa dizendo: o reino do céu é como um campo, bababi, bababá. Então, tem joio no reino dos céus, mas aqui na terra. E quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino de 1000 anos, aí esse reino que hoje está em mistério será visível e estabelecido e palpável, com Cristo reinando sobre a terra, reinando sobre reis, ele é rei de reis, e as pessoas morando na terra e obedecendo às regras desse reino agora aqui na terra, então, nesse tempo. Nós não estaremos aqui, nós estaremos no céu reinando juntamente com Cristo, porque a igreja é a noiva do Cordeiro e será então a esposa de Cristo, a esposa desse rei, e estará reinando junto com ele sobre a terra. E na terra o reino estabelecido. Mas aí, mesmo nesse reino estabelecido na terra, durante os 1000 anos do reinado de Cristo, haverá falsos também. Haverá falsos, não serão todos transformados, porque as pessoas que entrarão no reino milenial de Cristo são pessoas que estarão com o mesmo corpo, com a mesma carne. Eles não terão mais o Satanás tentando, não terá uma tentação de fora, né? Porque Satanás estará preso, mas continuarão sendo pessoas falhas capazes de cair. Tanto é que alguns serão mortos durante o reino porque pecaram. Toda manhã haverá juízo, a Bíblia diz. Pessoas serão mortas toda manhã porque pecaram. E até no final, e vão nascer crianças, né? 1000 anos, vai nascer criança para dedéu. Então vai ter muita criança que vai nascer nesses 1000 anos. Então vai ter uma população muito grande no final dos 1000 anos. Por isso que quando Satanás é solto, ele será capaz de arrebanhar um grande exército para atacar Jerusalém. E aí o Senhor vem e elimina aquele exército inteiro numa tomada só. Então, quem são esses? São os que nasceram durante o reino. Nasceram, ficaram enrustidos, nunca revelaram que realmente eram inimigos de Cristo, que viviam no bem bom aqui, não queriam perder as regalias, né? Mas quando vem Satanás, e aí Satanás vem e tenta, e Satanás convence, né? Ele consegue arrebanhar um grande exército para lutar contra a cidade santa, que é Jerusalém. Mas hoje, para nós, o que importa saber é isso, que aquelas indicações ou sugestões para a vida no reino, elas valem também para o cristão. Então, você tem ali em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 5, você tem a conduta, é o código de conduta para se viver no reino. Tudo isso é perfeitamente bom para o cristão, nós podemos usar isso como baliza para a nossa vida aqui. Mas entendendo que nós não fazemos parte do mundo, nós sermos tirados daqui, esse reino que hoje aqui tem joio e trigo também, quando Cristo estabeleceu o reino, será um reino aqui na terra, e nós não seremos súditos de Cristo na terra. É um engano muito grande. Muitos cristãos chamam Jesus de rei. Meu rei Jesus, rei daqui, rei dali. Ele não é rei da igreja. Da igreja ele é noivo, e ele é senhor. Ele é rei de Israel. Ele é rei do mundo, mas ele não é rei da igreja. Então é errado se dirigir ao Senhor como rei.
Não, ele é rei, né? Ele tem a prerrogativa de rei. Mas para a igreja, ficaria estranho a esposa ficar chamando ele de rei, né? Ô, meu rei. Não. Aí na Bahia que fala muito, né? Meu rei, tem muito disso, né? Mas durante o reino milenial de Cristo, nós vamos reinar com Cristo, não sob Cristo. O mundo estará sob o reinado de Cristo, sob o comando dele. E depois esse mundo será destruído e haverá novos céus e nova terra. E a nova terra habitará a justiça, nós não sabemos como vai ser, ninguém tem ideia, porque aí muda tudo. Aí o tempo e o espaço desaparecem, a matéria desaparece, o tempo desaparece, e a Bíblia nem fala muito como vai ser esse tempo sem tempo, essa eternidade. Não sei se eu ajudei ou se confundi mais ainda. Tá ótimo, ajudou sim. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, irmãos? O Diego pergunta aqui o que significa esse reinar com Cristo. Será justamente quando ele vier para estabelecer o seu reino. Aí nós vamos reinar juntamente com Cristo, não na terra, sobre a terra. Porque ele não estará na terra reinando, ele estará sobre a terra reinando. Na terra haverá um príncipe representando o Senhor Jesus na terra. Haverá um príncipe em Jerusalém. Quem quiser, leia o excelente livro Esboço de Acontecimentos Proféticos, do Bruce Anstey. Tem mais de 1000 versículos citados nesse livro. É uma excelente, uma riqueza tremenda para explicar profecia, o futuro, como vai ser e tal. Bom, eu acho que nós vamos entrar então na próxima, se ainda estivermos aqui, no capítulo 5, né? Efésios, terminamos o capítulo 4, entraremos no capítulo 5, que essa lá em cima, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, olha só. Deixamos então a garganta para a próxima. Pronto, Mário. Está anotado aqui também. Então vamos estar encerrando. Está pedindo a irmã Adriana para estar tirando uma gravação. Irmão Elton, tá tranquilo aí?